elenco do São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado, dia 29, para dar início à preparação para o duelo contra o Atlético Mineiro, às 21h30 de terça-feira, dia 1º, no estádio do Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileirão. A atividade no CT da Barra Funda contou com atividades técnicas comandadas por Rogério Ceni, sempre com duas equipes se enfrentando em espaço reduzido. O volante Gabriel Neves, em transição após lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, trabalhou em campo com os preparadores físicos. Permaneceram em tratamento os zagueiros Miranda, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e Diego Costa, tendinite no joelho direito, o lateral Igor Vinícius com pubalgia e os atacantes Caio com cirurgia no joelho direito e Alisson Dores na coxa direita, e Nicão, desconforto na região do adutor esquerdo. O São Paulo conseguiu na vitória sobre o Atlético Goianiense atingir o recorde histórico de público em uma temporada no Morumbi. Até aqui na temporada, 1.200.000 pessoas passaram pelas arquibancadas da Casa Tricolor. A marca anterior era de 1.194.000 torcedores em 1980. E o recorde vem em um período de queda acentuada de torcedores no Morumbi. Após a derrota na final da Copa Sul-Americana, o público vem se divorciando do São Paulo, mesmo com as chances altas de classificação para a próxima Copa Libertadores. Na última quinta, por exemplo, apenas 17.598 torcedores se dispuseram a ir no Morumbi acompanhar o jogo. Foi o sétimo pior público do ano. Também foi estabelecido um novo recorde de média de público, já que mesmo se os dois últimos jogos no Morumbi ficarem completamente vazios, o estádio terá recebido 31.641 pessoas por partida em 2022, o que representa mais do que os 31.293 que testemunharam em média cada compromisso do time ali em 1979. Neste momento, a média está em 33.399 pessoas. Após a vitória sobre o Dragão, o técnico Rogério Ceni falou sobre a baixa presença de público desde a final da Sul-Americana. Abre aspas. Acho que há 10 anos o São Paulo tem dívida com seu torcedor. Não é uma coisa de agora. Poderíamos ter pagado uma parcela com o título, mas não conseguimos. O torcedor tem razão de estar ressentido, ele queria as conquistas, ele compareceu e incentivou, ele quer ter orgulho fazer o filho vestir a camisa. Sabemos do ressentimento e da tristeza e de como fica essa cicatriz de não termos entregado parte do que a gente deve com títulos. Mas o torcedor precisa estar com a gente. Na semifinal da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense, tinha 53.000, hoje tinha 17.000. Fazia muito tempo que não via o Morumbi com tanta gente em tantos jogos. Nós não conseguimos entregar a conquista, entendo esse ressentimento, mas precisamos caminhar, não podemos parar, fecha aspas. O torcedor do São Paulo vivenciou na última quinta, dia 27, um fato extremamente raro na história do clube. Um gol da vitória que saiu nos acréscimos do segundo tempo do jogo. O tento do volante Luan foi apenas o 30º na história que atendeu esse requisito, segundo o levantamento feito pela página Anotações Tricolores. Segundo o informativo, contando com o gol de Luan, o São Paulo já marcou 19 gols aos 49 minutos do segundo tempo ou depois, excluindo prorrogação, e apenas 5 deles deram a vitória ao time. Outros 5 deram empate, 5 ampliaram placares e 4 não impediram derrotas. Nenhum jogador marcou mais de uma vez nessas condições, e o gol mais tardio foi do lateral esquerdo Reinaldo de pênalti contra o Fluminense em 2019, aos 52 minutos. Em dia recheado de jogos tricolores, o time sub-11 do São Paulo derrotou o Audax por 1-0 neste sábado fora de casa, pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Paulista. Pela mesma fase do estadual, a equipe sub-13 perdeu por 1-0 para a Itapirense em Itapira. Com o resultado deste sábado, o time sub-11 precisa de apenas um empate para avançar rumo às quartas de final. Derrota por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Já o sub-13 tem situação oposta, precisa vencer por pelo menos um gol para levar a disputa para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols, a equipe são paulina avança de fase. Os jogos da volta serão no domingo, dia 6, ambos em Cotia. O sub-11 encara o Audax às 9 horas e o sub-13 pega o Itapirense às 10 horas e 30 minutos.
O Sub-15 saiu em desvantagem na final do Paulista ao perder o primeiro jogo contra o rival Palmeiras por 1-2. Quem marcou presença no Morumbi para a final do Sub-15 foi o Belete, que está prestes a assumir o Sub-20 do São Paulo em breve no lugar do Alex. O tricolor terá que vencer a segunda partida em Barueri para conquistar o título. O jogo que vai definir quem será o campeão paulista Sub-15 acontece no próximo domingo, dia 6, às 9 horas, na Arena Barueri. Para levantar a taça, os meninos precisam vencer a partida por 2 gols de diferença. Triunfo mínimo leva o confronto para os pênaltis. Por falar nas categorias inferiores, o São Paulo tem 2 atletas convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. João Moreira e Lucas Beraldo estão entre os profissionais e disputaram a Copinha deste ano. A Seleção Brasileira Sub-20 fará um período de preparação no Chile no mês de novembro, entre os dias 13 e 20. O objetivo é o Torneio Sul-Americano da Conmebol, que ocorrerá entre janeiro e fevereiro do ano que vem na Colômbia. Pela última rodada da primeira fase do Paulista Sub-17 feminino, o São Paulo venceu o Manos FC por 1-0 hoje no Complexo Social do Morumbi. E finalizando os jogos do tricolor neste sábado, o basquete foi derrotado pelo Franca por 82-69 fora de casa pelo NBB. O São Paulo vem em algumas semanas conversando com o Fulham sobre uma possível venda de Pablo Maia para o futebol inglês. O clube paulista já comunicou aos ingleses de que deseja pelo menos 10 milhões de euros para negociar o jovem volante. De acordo com informações, o time da Premier League fez uma proposta de 7,5 milhões de euros. Entretanto, uma bomba trazida pelo jornalista europeu, especialista no mercado da bola do velho continente, Ekren Connor, o time inglês não quer parar apenas na contratação de Pablo Maia e fez sondagens por mais 2 jovens promessas do elenco do tricolor paulista para a janela do fim do ano. Segundo o jornalista, Igor Gomes e Rodrigo Nestor também estão na mira do time inglês e foram alvos de sondagens do Fulham. Abre aspas, checou o status de Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes do São Paulo, time brasileiro, fecha aspas, afirmou o jornalista. Na web, a torcida parece aprovar a saída do trio por um bom valor. Segundo o portal blog SPFC Play, seria necessário desembolsar cerca de 25 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 130 milhões de reais para tirar esses 3 jogadores do São Paulo. No caso de Igor Gomes, que está próximo de estourar seu contrato, o São Paulo poderia diminuir o valor exigido.